Olá, povo de Deus! Mais uma aula, vamos dar continuidade, bem resumido para vocês, sobre um pouco da trajetória do rei Saul, tá? Para quem assistiu a última aula, nós vamos continuar agora no reinado de Saul. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, já clica no sininho, manda para seus amigos, para quem precisa ver essas aulas, para ser edificado tanto quanto você. E edifica a minha vida também com a sua presença. Então, segue Saul vencendo todas as guerras contra os amonitas, contra os amorreus, todas as guerras Saul começa a vencer, né? E Samuel começa a reivindicar, resigna o cargo. Ele diz pro povo, olha, agora eu estou me ausentando, agora vocês pediram tanto o rei, então vocês colocaram o Saul como rei, Deus ungiu e tá tudo certo. Então agora eu vou viver minha velhice numa boa e qualquer coisa vocês falam com o rei Saul, ele que vai assumir de agora em diante. Então ia rolar uma guerra contra os filisteus. E aí Saul falou para Samuel, e agora o que eu faço? Qual é a minha instrução? Porque Saul tinha extrema certeza que ele não ganhava guerra nenhuma, quem ganhava era Deus, porque Deus estava com ele. Então Samuel falou, olha, você espera 7 dias, porque nós vamos ter um holocausto, um cordeiro para o Senhor, para que ele guerreie essa guerra junto conosco. Então, quando bateu os 7 dias que Samuel não tinha chegado, o que Saul fez? Ouvindo o povo, ele fez o holocausto sem Samuel estar junto. E o povo ficou falando, a gente vai morrer, e agora? Samuel não chega, a gente precisa fazer o sacrifício para o Senhor e tudo. Rei Saul, ouvindo o povo, fez o holocausto antes do período. E aí, quando estava acabando o 7º dia, no dia seguinte, Samuel chegou. E aí o rei Saul, já acabando de oferecer o holocausto para o Senhor, Samuel chega. E Samuel falou, Saul, o que você fez? E aí o rei Saul falou, não, o povo estava me apertando, falando para eu poder tomar uma atitude, uma decisão, porque você não chegava, a gente achou que tivesse acontecido alguma coisa com você, então a gente se precipitou e já fizemos o holocausto sem você. E aí Samuel falou, Saul, o que você fez? Hoje, Deus ia colocar o seu reinado perpétuo, Deus ia colocar o seu reinado para sempre. O que você fez, Saul? E aí o rei Saul respondeu, eu não orei, eu queimei o holocausto, eu não orei antes de falar com Deus. Gente, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, tudo tem que ter uma oração antes. Até a roupa que a gente vestir, a gente tem que perguntar pro Senhor se tá adequada, se é isso mesmo que Ele quer que vista, se isso te cabe mais. Te cabe não é de tamanho, de comprimento não, se te cabe mais, porque quando a gente vive de novo, quando a gente nasce de novo na presença do Senhor, quando a gente é renovado pelo Espírito Santo, a gente sem perceber, a gente vai mudando a nossa fala, a nossa dicção, as nossas vestes, por onde a gente anda, com quem a gente tá perto. Tudo vai mudando. E a gente vai ficando constrangido com as coisas que a gente vai fazendo que a gente não faz mais, que a gente já fazia porque a gente tá com o Espírito Santo dentro da gente, a gente tá renovado e vivificado na palavra do Senhor. Então, atitude, decisões, qualquer coisa na vida a gente precisa orar antes, qualquer coisa. E eu não decido nada na minha vida sem antes vir e orar e falar com Deus. E até que Ele me responda, eu não dou uma resposta, porque eu espero Ele me responder. Então, fazer uma coisa assim tão grandiosa que Samuel tinha falado para ele esperar para fazer o holocausto. Quando ele chegasse, ele fez porque ouviu o povo, porque não orou antes. Olha duas coisas terríveis. Duas coisas terríveis. Ouvir a voz do povo, não ouvir a voz de Deus, e não orar antes de resolver qualquer coisa. Gente, duas coisas terríveis, duas coisas agarradinhas pro fracasso. Tá? Porque a voz do povo não é a voz de Deus. A não ser que Deus fale com a pessoa que, olha, ouve o que o povo tá falando ou ouve o que tá sendo falado. Mas não, nesse caso, não era o povo que tinha que falar. Era a voz de Deus que tinha que prevalecer através de Samuel. E Samuel falou, espera. Ele não esperou. Enfim, se arrependeu. Então, logo após isso, os filisteus estavam vindo e Jonathan pegou um moço que andava junto com ele e saíram de fininho daquele arraial, deixando Saul junto com os outros soldados lá. E eles ganharam essa guerra contra os filisteus porque Deus abençoou Jonathan, Deus abençoou as mãos de Jonathan e eles foram matando um por um. Ele e o moço dele mataram uns 20, assim, só na entrada de arraial mataram uns 20. Então, assim, eles ganharam essa guerra nesse dia. E alguns homens começaram a chegar perto deles e ficaram ali com eles e começaram a guerrear juntos. E nesse mesmo dia, na parte da tarde, Saul deu falta de 2 homens. E aí, quando começaram a contar, viram que estava sem Jonathan e sem o moço que andava com Jonathan lá. E alguns homens. E aí, Jonathan ganhando, o Saul ficou estressado por conta disso. Saul falou assim, então, vou conjurar o povo. Maldito é o homem, morrerá o homem que comer pão no dia de hoje. Só que o pessoal que estava com Jonathan estava exausto. Eles estavam exaustos de cansaço, sem energia, com fome, com sede. E Jonathan com esses homens não ouviram o que o rei Saul tinha falado, que morreria o homem que comesse pão naquele dia. Os homens de Jonathan, passando com ele no arraial, viu um manancial de mel.
E ele, com a ponta da espada, pegou um pouco de mel e comeu. Jonathan comeu. E aí os outros homens falaram assim: Jonathan, o seu pai conjurou o homem que comesse qualquer coisa no dia de hoje. Todos nós teríamos que jejuar, mesmo depois de uma guerra. Porque o rei Saul ficou aborrecido, porque Jonathan saiu com um amigo dele, chamou outros homens para fazer a guerra, para poder ganhar a guerra, porque certamente se Saul tivesse ido para a guerra, teriam perdido. Então Jonathan fez isso, saiu com a mão do Senhor sobre Jonathan, eles ganharam, e Saul ficou com inveja do próprio filho, ficou com raiva do próprio filho, porque o filho tomou essa atitude e ganhou. Jonathan, quando chegou no arraial, Saul falou para ele: mas você comeu? Eu fiquei sabendo que você comeu o mel, eu tinha conjurado que morresse a pessoa que comesse mel, então certamente a próxima guerra que você for, você morrerá. Então Saul fez um voto atrevido, sem noção do perigo do que estava falando. E né, naquele mesmo dia, Saul ajoelhou e foi orar para perguntar para Deus se a próxima guerra eles ganhariam contra os filisteus. E nesse dia, Deus não respondeu a Saul. E a Saul chegou perto do povo e falou assim: olha, bendito é o nosso Deus de Israel, certamente morrerá o meu filho na próxima guerra, porque eu conjurei ele sem saber que ele não tinha ouvido. E aí o povo ficou em silêncio, ninguém falou nada. Então Saul se arrependeu, começou a fazer os holocaustos para o Senhor, começou a louvar, adorar a Deus, ele começou a mostrar que tinha realmente se arrependido. E aí Deus é tão misericordioso que Deus deu mais uma chance para ele, deu uma segunda chance para ele, porque a primeira ele desobedeceu e deu mais uma chance. Então Samuel manda Saul destruir os amalequitas, porque Samuel orava pelo reinado de Saul. Quando Saul desobedeceu a primeira vez, Samuel ficou constantemente em oração ali para o Senhor, para que ele restituísse o reinado de Saul, para que ele perdoasse, desse mais uma chance. Então Deus, ouvindo Samuel, deu mais uma chance para Saul. Então Samuel manda Saul e destrói os amalequitas. Homens, mulheres, crianças, gados, animais, tudo que vive e que respira naquela terra, Saul deveria ir com seus homens e matar todo mundo. Então Saul foi fortão, sabendo que Deus estava com ele. Quando ele chegou lá, ele matou todo mundo, mulheres, crianças, homens, só que ele não matou o rei Agag, que era o rei dali. E algumas vacas, alguns cordeiros, alguns bois, eles não mataram também. E aí, quando Samuel chegou e viu que o rei estava vivo, que tinha alguns animais vivos ainda, Samuel falou: Saul, o que você fez de novo? Deus não mandou você matar tudo? Ele: não, o povo, eu e meus homens perdoamos o rei, porque ele vai ser de serventia pra gente ali no futuro, e o gado a gente separou para dar de holocausto pro Senhor. E Samuel falou: mas Deus não te pediu holocausto nenhum, Deus te pediu obediência. Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Ele não pediu para você sacrificar nada, ele pediu para você obedecer. E aí você tomou para si o que você acha melhor, não ouvindo o que Deus está falando? E aí ele falou para Samuel: não, Samuel, vai por mim, é melhor desse jeito, eu sei o que eu tô fazendo. E aí, minha filha, ali acabou o reinado de Saul de verdade. Ali Saul enfiou uma faca no próprio peito. Desde quando Deus fala pra gente fazer A e a gente fazer B porque a gente sabe que é melhor do que o A? Desde quando isso? Que loucura, cara, que loucura. Então naquela noite Samuel começou a orar, a chorar pra Deus, chorar, intercedendo por Saul. E aí Deus falou pra ele: olha, entristeci muito com o que ele fez, me arrependo de ter colocado Saul na liderança, no reinado. Ele não executou as minhas palavras, ele não me seguiu conforme eu mandei. Então, você vai ter que ungir um outro escolhido. Samuel, no capítulo 15, versículo 23, diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. O que significa porfiar? É debater e não chegar a conclusão nenhuma. Ou seja, não fazer o que Deus está mandando fazer é pecado. Você ficar debatendo e discutindo sobre o que resolver e não chegar a conclusão nenhuma é uma idolatria. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria, um se voltar contra os outros, sabe? É ficar induzindo um ao outro a fazer coisas que não são para fazer. Então sai desse meio, se você está no meio de galera que fica confuso, debatendo, falando que não é de Deus, querendo dar sugestões que não são válidas para sua vida, que não é aquilo que Deus falou. Então saia dessa roda que mesmo que você ache que são pessoas que são povo de Deus, se não tá falando com o que condiz, se você não tá sentindo paz, sai dessa roda. Então Saul disse para Samuel que pecou contra Deus, que realmente ouviu a voz do povo, não ouviu a voz do Senhor. E aí Samuel falou: olha, mas agora não tem mais jeito, vai ser posto um rei no seu lugar,
portanto que você, mesmo ouvindo a voz do Senhor, as instruções do Senhor, você não teve obediência em fazer o que ele falou para fazer. E aí, nesse mesmo dia, Samuel falou para Saul, olha, traz Agag aqui. E aí, Agag foi todo feliz, porque Agag estava lá preso, né? O rei dos Amalequitas. E veio todo feliz, falando assim, a amargura passou, a raiva de vocês passaram, então eu não vou morrer, ai, que bom, não sei o quê. E aí Samuel pegou a espada e passou-lhe no pescoço dele e matou ele na frente de todo mundo. Mas antes de Samuel matar ele, Samuel falou, a sua espada passou no pescoço de inocentes, você matou mulheres, crianças, então agora você vai morrer pela mesma espada. E aí passou no pescoço dele, matou e todo mundo ficou assim, chocado que Samuel fez isso na frente de todo mundo, já um ancião, já com idade, e fez isso e foi embora, pra finalizar o que tinha que ter sido feito. Tinha que ter matado todos, não podia ficar aquele rei vivo. Ia dar ruim de novo lá na frente e Samuel sabia. Então a gente acaba aqui a história, né, do reinado, metade do reinado do rei Saul. No próximo vídeo a gente vai entrar na história de Davi, como o rei Davi entrou nisso tudo. Sabemos que o rei Saul fez um monte de besteira, perdeu seu reinado por conta da desobediência. Gente, desobedecer, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, desobedecer ao Senhor é igual quando você obedece atrasado, você fica procrastinando o que Deus já mandou você fazer. Você fazer uma coisa, você obedecer no tempo fora de Deus é desobediência, é rebelião, é rebeldia. Então, gente, a gente tem que ficar muito atento à voz do Senhor. O que acontece quando ele falar com a gente e a gente não entender o que ele tá falando, ele não vai deixar a gente confuso. Ele vai falar pra alguém, falar pra você, ele vai falar com você através da palavra dele, ele vai falar pra você no seu ouvido, no seu coração. Ele vai testificar de todas as formas que você compreenda aquele que tá falando. Aí quando você compreender, você precisa fazer. Porque se você não fizer, vai dar ruim pra você. Deus é amor, gente. Deus é compaixão. Se ele tá mandando você fazer algo, é melhor pra você. Porque assim, a obra do Senhor não para. O que Deus tem que fazer, ele vai fazer. Ele vai levantar quem ele quiser levantar, mas ele gostaria que fosse você. Ele escolheu você desde o ventre da sua mãe para que seja você. Mas a gente tem livre-arbítrio, né? A gente escolhe seguir ou não seguir o que Deus está falando. E aí vem as consequências. Então, meu irmão, ouça a voz do Senhor. Seja obediente. Vale a pena servir ao Senhor. É fácil? Não é fácil. E quem disse que seria? E quem disse que o mundo é fácil? Se tá difícil com Deus, você imagina lá fora sem Deus. Aí, tem uma história que eu ouvi falar, não é minha, mas que uma mulher perguntou para um homem assim, para um garoto assim, o que você quer ser quando você crescer? Aí ele respondeu, eu quero estudar, quero me formar em medicina. Tá, mas e depois que você se formar em medicina? Eu quero me casar. Tá, mas e depois que você se casar? Eu quero ter filhos. Tá, mas e depois que você tiver filhos? Eu quero ter descanso, eu quero ser bem-sucedido e descansar e viajar. Tá, e depois que você descansar e viajar? Eu quero ter uma boa velhice e morrer em paz. Tá, mas e depois que você morrer em paz? Porque a gente tem uma vida depois que a gente morre em paz. E a vida eterna? Você quer morar onde? No céu ou no inferno? Porque a nossa vida é assim, gente, não tem um meio termo. Não tem o fulaninho de ciclano da imagem tal, fulaninho de ciclano da idolatria tal, do negocinho de barro tal, não tem. Ou é o céu ou o inferno, é fato. Ou você serve a Deus ou você serve ao demônio, a Satanás. Não tem jeito, não tem jeito, não temos opção de escolha. Ou você escolhe pro bem ou você escolhe viver o mundo, a vida que você quer viver que não pertence a Deus. A porta de Deus não é larga, a porta de Deus ela é estreita, mas ela tá sempre aberta. E o que eu sempre falo, gente, Deus, ele nos ensina com amor. O que dói na gente, o que é renúncia pra gente é a carne. A nossa vontade da carne, porque já nascemos pecadores. Então Deus quer nos levar à santidade diariamente. É por isso que a gente esmurga a nossa carne para elevar o nosso espírito e vai valer a pena, gente. Tudo que a gente plantar aqui pro reino na terra, a gente vai colher nessa terra e na outra. Vale muito a pena servir ao Senhor. Vale a pena você viver nos caminhos do Senhor, de bondade, de benignidade, de fé, perseverança, de amor, de dignidade. Sabe, você ser uma pessoa correta. Só dói ser uma pessoa correta para quem já tem a índole do mal. É muito bom viver fazendo bem, é muito bom viver amando o próximo como nós mesmos. É muito bom amar a Deus sobre todas as coisas, sabe? Não é papo de crente, não, é papo de ser humano, é papo de vivência de vida. Porque eu fui nascida e criada num berço evangélico, mas eu fiquei um tempo afastada do Senhor. E da onde Deus me tirou, eu não quero voltar mais. Eu já passei pelo limbo, na sombra da morte do inferno na terra, aqui, esse mundo pecaminoso.
São desejos e vontades momentâneas que não valem a pena. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Então você precisa estar perto de pessoas que tenham mais fé que você. Você precisa estar perto de pessoas que amem mais a Jesus que você. E seja para outras pessoas também essa pessoa que ama mais a Jesus, que tenha mais fé. Porque precisamos nos animar uns aos outros todos os dias da nossa vida. É assim que a gente vive nessa terra. Em comunhão, amando uns aos outros. Você vai concordar comigo? Creio que não. Eu vou concordar contigo? Creio que não. Mas a gente tem que se respeitar e nos amar. Entendeu? É assim que é a vida. Então, um ótimo dia abençoado para vocês. Que a graça e o favor do Senhor esteja sempre presente na sua vida. Que você tenha um coração ensinável e uma mente aberta para ouvir o que Deus tem para falar com você. E para você seguir os caminhos do Senhor, porque não existe outro caminho, gente. Não existe outro caminho a não ser a verdade e a vida, que é o reino de Deus. Um beijo grande e até a próxima aula. Você, antes de acabar, você que não é inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho. Toda semana sobe aula nova, você não pode ficar por fora dessa, hein? Manda pros seus amigos, quem precisa ver esses vídeos, manda que vai edificar muito a vida deles através da sua vida. E você me edifica com a sua presença. Um beijo grande, até a próxima aula.